Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria te questionar sobre as outras negociações e esse prazo, né, de inscrição do Gauchão que está encerrando. Como é que está essa correria para trazer mais nomes? Lá em Belo Horizonte, o Rodrigo Caetano já confirmou que existe uma tratativa com o Pavon. E hoje surgiu o nome do Mike, lateral esquerdo do Guarani. Gostaria de saber se tu confirma e o que tu pode passar para a gente, que tipo de detalhe que tu pode tornar público. Boa tarde, Felipe. Quando vem a público assim, a gente não tem muito como negar, né? Quando vocês descobrem. Por sorte, essas duas negociações que vieram a público, quando vieram, elas já estavam num estágio mais avançado, bem avançado, diria assim. Mas a gente tem que ter muita cautela. São negócios importantes para a gente concretizar e tentar escrever esses jogadores até amanhã, que é a data limite para já participar das fases finais do Campeonato Gaúcho, do restante do Campeonato Gaúcho e também da primeira fase da Libertadores. Mas a gente está tendo muita cautela, como a gente tem em todos os negócios, para só fazer o anúncio oficial a partir de todos os documentos assinados, os exames médicos dos jogadores. Mas eu não posso chegar aqui despistar algo que vocês já descobriram. São negócios, como o Rodrigo Caetano falou ontem mesmo, que estão bem encaminhados. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Primeiro eu queria esclarecer só uma situação que o Diego falou já na parte final, que ele disse que do contato do Grêmio até finalizar foi uma semana, mas o Grêmio teria procurado antes, pelo que o Renato disse. Eu queria esclarecer isso exatamente, se antes ele não quis, daí depois vocês procuraram de novo. E a minha pergunta, na verdade, ela vai no sentido da avaliação do pacote de contratações que vocês fizeram para esse grupo e a avaliação da qualidade desse grupo para a temporada, tem Libertadores e outras competições e até mesmo o Campeonato Gaúcho. Bom, vamos lá, Bruno. O Diego Costa sempre foi um dos nossos nomes preferidos para substituir o Soares, tá? Inclusive, eu me lembro bem do jogo em São Januário, em que o Grêmio enfrentou o Botafogo, e quando tu assiste em loco, tu consegue ver detalhes muito mais próximos de que ver no vídeo ou pela televisão, né? E o camarote reservado ao Grêmio São Januário estava bem atrás da goleira, em que o Grêmio foi atacado no primeiro tempo, e o Diego Costa foi o nome do primeiro tempo, né? Ele impôs dificuldades extremas à nossa defesa, marcou um gol, participou intensamente de jogadas, e nos chamou a atenção. A gente acompanha muito futebol, mas não consigo ver todos os jogos do Botafogo, como ele ainda estava muito bem, né? E talvez se o Soares não tivesse tirado aquele coelho da cartola, né? Feito aquele hat-trick, o nome desse jogo e o nome talvez do campeonato tivesse sido o Diego Costa pela atuação que ele teve nessa partida, né? Falamos com o Renato sobre isso no pós-jogo, né? E o Renato teve a mesma percepção que nós de como ele tinha jogado bem, como ele estava em forma, como ele era um atacante diferente, né, do padrão normal de atacantes, e colhemos informações ao término do campeonato sobre ele, né? Que quando a gente vai no jogador, a gente tem que ir para fechar, né, Bruno? A gente não pode ir no jogador para colher informação, e isso né? Tem outras formas de colher informação, e realmente a gente sabia que a vida dele toda estava em Madrid, a família dele estava em Madrid, que tinha a possibilidade de fechar com o mercado europeu, e a gente ficou monitorando isso. E aí quando a janela europeia realmente se fechou, a gente foi com tudo para fechar o negócio. E aí realmente foi rápido, como ele relatou. Eu fiz o primeiro contato, eu consegui o telefone direto dele, facilitou, liguei direto para ele. Através de um amigo em comum, avisou que eu ligaria. E como eu falei na resposta anterior, né, o Grêmio não sai apresentando um projeto centroavante para todos os nomes que ele prospecta, né? Uma das partes do projeto é saber o quanto o jogador está engajado nesse projeto. E o Diego foi muito, muito convincente na primeira conversa sobre o que a gente queria, que é um cara que é competitivo, é um cara, isso é uma opinião minha, que eu acho que não vai sentir o peso de substituir o Soares pela carreira que ele tem, né? É um nome que fez muito sucesso, jogador de Copa do Mundo, e ele me mostrou ser um cara extremamente competitivo, que é um cara que gosta de grandes desafios, e talvez por isso não aceitou nada que pintou da Europa, como ele mesmo disse. E aí a gente foi com tudo para fechar o negócio. Na sequência, a gente sempre usa o Renato, tanto na parte da validação técnica interna, quando a gente precisa ter essa conversa com o jogador. Ele é um personagem de futebol brasileiro, os jogadores gostam de trabalhar com ele. Acho que a gente usar isso só nos ajuda, não nos atrapalha. Não é uma quebra de hierarquia, até porque em nenhum momento o Renato se mete na negociação. Ele só entra como vamos dizer assim, um ponto a mais que a gente ganha com o jogador. A conversa foi muito boa do Diego com ele, eu estava junto, né, ao lado do Renato. E aí depois
que teve a validação técnica final, a gente foi para a parte de negociação, que aí foi esse tempo aí, uma semana, 10 dias, eu não me recordo, mas realmente, depois que a gente teve certeza no nome, teve a certeza de que era possível vir ao Brasil, a gente foi com tudo para matar o negócio. Bom, boa tarde. Você falou e já confirmou a respeito dessas negociações que estão bem encaminhadas. E eu queria saber se, carimbando essas negociações, o Grêmio encerra o seu ciclo na janela, ainda pode vir mais reforços além desses que você já citou, e também se esse é o grupo que o Grêmio confia para ter a Libertadores, em cima dessa mesma pergunta. O Grêmio está satisfeito, até mesmo em cima dessa questão do Diego Costa, a questão do 9. O Grêmio pretende trazer mais um camisa 9, além do Diego Costa, ou ele já é a cereja do bolo do ataque do Grêmio? O Grêmio está atento ao mercado. A gente tem 2 pontos de corte dessa janela, né? A inscrição do Gauchão, que é agora no dia 16, amanhã na sexta-feira, e depois o dia 7 de março, que é o término da janela brasileira. Eu não descarto que o Grêmio possa fazer mais algum negócio, tanto nessa janela de março quanto ao longo do ano. O que eu quero que vocês entendam, que a torcida entenda, é que esse é um projeto que eu estou desde o dia 0 com o presidente Guerra, e o presidente Guerra, com a sua experiência no futebol, conversa muito com a gente, e a gente participou de toda a montagem do time do Grêmio ativamente, desde o dia 0, dia 1, que o presidente assumiu, né? Então, a gente tentou, nessa janela, colocar mais opções para o Renato, reforçar o nosso elenco. Acho que a gente está conseguindo, mas sempre que puder, a gente quer reforçar ainda mais para que o Grêmio seja cada vez mais competitivo. Então, a gente continua atento ao mercado. Eu não quero criar expectativa, não é do meu estilo, mas realmente existem outros 2 pontos de corte ao longo da temporada, que é o 7 de março e também a janela do meio do ano, que é uma janela bem importante para todos os clubes brasileiros. Bruno, aqui. Sobre o planejamento, né, que o Renato tem utilizado, e pelo que vocês conversam também, sei que vocês conversam bastante sobre planejamento, aí eu vou puxar a pergunta um pouco mais para a parte de dentro de campo, mas o Grêmio, ele teve uma certa mudança, dá pra gente dizer assim, no planejamento, porque, por exemplo, no último jogo foram os jovens, né? Foi a gurizada, foi jogar contra o Ipiranga em Erechim, mas queria te perguntar, como é que a direção tá vendo isso? Porque o Gauchão, ele acabou gerando alguns problemas pro Grêmio no que se refere a elenco. Lesão do Soteldo, bom, o Grêmio acabou perdendo alguns jogadores e aí também teve que ir ao mercado atrás de reposição, dá pra gente dizer assim, né? Mas o planejamento, na visão da direção, ele tá satisfatório, Bruno? Porque claro, o Grêmio fez essa mudança no percurso, só que o foco é a Libertadores, né? Então queria ouvir de você também como é que está essa parte aí em relação à visão da direção sobre o planejamento. A gente não foi ao mercado para repor a lesão do Soteldo, tá? A gente estava no mercado, inclusive em outras entrevistas minhas eu pedi um voto de confiança à torcida. Quando tu não tem as melhores condições financeiras, tu não é o clube mais rico, tu tem que ser estratégico no mercado, esperar a oportunidade certa, às vezes negociar alguma situação e se tentar, dentro do que tu pode, reforçar o teu time da melhor maneira. Então, nenhum desses jogadores que veio pela lesão do Soteldo. Esse é um primeiro ponto, né? Eles vêm num projeto em que a gente queria reforçar o nosso time e o nosso elenco com posições que a gente considerava que eram estratégicas. Sobre a lesão do Soteldo e de outros jogadores, infelizmente os campeonatos estaduais, eles vamos dizer assim, trazem esse dano a alguns clubes ou quase todos os clubes brasileiros, porque o nosso calendário fica com um número maior de jogos, e o Grêmio está valorizando o Campeonato Gaúcho, tem a chance de ser heptacampeão, e tinha que correr alguns riscos, né? Então até esse planejamento de essa semana, o time principal ficar com o Renato treinando em Porto Alegre, já estava definido há bastante tempo, para que os jogadores fizessem um número de partidas iniciais, estrategicamente ter mais uma semana cheia para trabalhar, poupando de uma viagem mais longa, mas a gente tem que lidar, o calendário brasileiro sempre foi assim, e a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, às vezes vão ocorrer lesões, que não só com o Grêmio, com outros clubes, e é assim o futebol brasileiro desde que eu me dou por gente, né? Então não tem muito como a gente alterar isso. Bruno, você falou que está na gestão desde o dia 0, né? E você já passou por 3 janelas de transferências. Na primeira tinha o nome cantado, o torcedor gritava, comemorava Antônio Brum. Mas nessa especificamente você passou
por uma onda de críticas muito forte, né? Acho que você tomou pancada de tudo que é lado, torcida, imprensa. Eu vi hoje você aqui na entrevista falando para o Diego justamente o debate sobre o mercado do Grêmio. Essas contratações que o Grêmio fecha, e se fechar as próximas 2 serão 7 no total, elas de alguma maneira são uma resposta sua para as críticas? Você achou que o processo ele foi letárgico? O Grêmio demorou de fato para contratar? Vamos aproveitar essa coletiva, já que amanhã fecha a janela, para que você até possa se defender de tudo aquilo que você escutou nos últimos dias, e hoje o Grêmio está aí fechando 7 contratações. Matheus, eu não tenho nada que me defender, eu entendo a ansiedade da torcida. O que realmente me chateia, assim, é que hoje em dia tudo é o extremo, né? Então, assim, surge um rumor de que o Vila Sante não vai permanecer. Fica se batendo, que burrice da direção, vai perder o melhor volante do Brasil, não é possível que isso vai acontecer. Gustavinho não vai renovar, erro grotesco, papapá. E quando essas situações se resolvem, e a gente está atento a todas elas, não acontece ao contrário, né? Pô, mas que baita renovação. Eu vejo ali, pô, legal, né? Eu, pelo menos, vejo assim, se eu estiver equivocado, entendo que é o trabalho de alguns de vocês, não estou dizendo que são todos, são linhas e linhas, e isso gera uma reação na torcida. Cara, eu tenho que ter resiliência, eu não posso ter medo de pressão para estar no cargo que eu estou, e eu conduzi a janela, junto com quem está comigo no departamento de futebol, sob, vamos dizer assim, diretrizes da gestão, e a gente fez o que dava para fazer, está fazendo o que dá para fazer, e nada foi demorado, foram construções de movimento para chegar num incremento do time, do elenco que a gente gostaria para já iniciar as fases finais do Gauchão e da Libertadores. Então, assim, não quero dar resposta para ninguém, até porque eu não fiz para dar resposta. Isso fazia parte de um planejamento. Ninguém aqui vai contratar porque está sendo pressionado. Qual motivo a gente teria para não querer reforçar o Grêmio? A gente está na linha de frente do clube do nosso coração. O presidente é um dos maiores gremistas que eu conheço, se não for o maior. No Conselho de Administração tem inúmeros gremistas fervorosos. Por que eles não iam querer reforçar o Grêmio? Não, agora começou a pressionar, fizeram porque estavam pressionados. Isso não existe, gente. A gente fez o que dava para fazer, desde o dia 0, quando a gente pegou um time, vamos dizer assim, bem descaracterizado, que teve dificuldade para subir a segunda divisão. A gente fez um caminho que outros talvez não tivessem feito, que era dizer assim, cara, se a gente não arriscar um pouquinho, vai ficar pior, porque a arrecadação vai diminuir, a torcida vai vestir menos a camisa. Conseguimos fazer uma temporada legal. Teve a janela do meio do ano, em que a gente já tinha reforçado o time muito no início do ano, a gente fez movimentos que eram possíveis. A gente sempre soube, por exemplo, no meio do ano passado, que o Renato gostava de jogadores de velocidade, de 1 contra 1, de pontas, né? Só que naquele momento, o que o Grêmio podia, o que tinha no mercado, não era suficiente. Agora estamos trazendo jogadores com essa característica. Então, isso é um projeto que está até no papel. Ele não é feito a cada crítica, a cada movimento, a cada contestação. E eu acho que o grande mérito dessa gestão comandada pelo presidente Alberto Guerra, de estarmos até aqui, né, de ter passado um primeiro ano que foi exitoso, perto do ano anterior que recebemos, é em não perder essas convicções, né? Ter resiliência, mas assim, eu quero que o torcedor saiba que a gente está aqui, não é para dar resposta para ninguém, não é para contratar mais ou menos para ser pressionado, é para tentar fazer o melhor para o Grêmio em todos os pontos. E acho que a torcida elegeu o presidente, né, para isso, e acho que está fazendo muito bem. Estou dando a minha contribuição aqui no departamento de futebol, sou uma peça que faz parte dessa engrenagem, mas em nenhum momento aqui alguém quer dar resposta para ninguém, a gente só quer o melhor do Grêmio, a gente quer reforçar o time, a gente quer ver o Grêmio disputando títulos e, se possível, ganhando títulos, para que... Estamos aqui para isso, né? Não tem outro objetivo de estar aqui, né? Ninguém está aqui para economizar dinheiro, né? O Grêmio tem que ser campeão, a gente não pode inviabilizar o clube, que a gente já viu que os clubes brasileiros tiveram esse caminho de, às vezes, ir com muita sede ao pote e o desfecho a gente sabe. A gente tem que manter o clube viável e tentar fazer ele campeão, e é para esse o objetivo, Matheus. A gente entende e quer só dar alegrias para a torcida. Bruno, tudo bem? Boa tarde. Já confirmou as negociações avançadas, tanto com o Pavon quanto com o Mike. Queria te ouvir mais sobre o que chamou atenção nesses jogadores. Claro, são perfis bastante diferentes, mas quais características o Grêmio está buscando nesses dois atletas? Wagner, assim,
desde o dia zero, como eu falei antes, a gente sabia que o Renato era nosso técnico, né? Então, o presidente Guerra tem uma longa relação com o Renato, conhece muito a forma do Renato trabalhar, eu conhecia de acompanhar muito o Grêmio, então, desde as primeiras peças que a gente buscou antes de o presidente assumir, a gente já pensava o time como o Renato gosta de jogar, né? Então, contratações que vieram lá do Franco, do Soares, do Felipe, entre outras, elas eram pensadas no modelo do PP, de um modelo de jogo do Renato, né? Obviamente, quando a gente começa a conviver com o Renato dia a dia, a gente sabe mais ainda as características que ele gosta e quais são as dores que ele tem em relação ao elenco atual do Grêmio. Então, assim, o Renato gosta de pontas que tenham velocidade 1 contra 1 pelos dois lados, gosta de jogadores, como é o caso do Dudu, que faz mais de uma função, gosta de inúmeros jogadores, todos vieram com a validação técnica dele, pensando no modelo de jogo dele, e é isso que a gente tem que ver. O nosso papel não é escalar ou decidir, mas é estar bem entrosado com ele para tentar colocar alternativas que possam estar à disposição dele para ele fazer o melhor possível com o time. Bruno, boa tarde. A gente está hoje aqui na entrevista coletiva da apresentação do Diego Costa, né? E o Soares tinha falado para vocês que deixaria o clube no final do ano passado, então vocês tiveram aí um bom tempo de prospectar possíveis camisas 9. É curioso que hoje o Diego Costa sendo apresentado com a camisa 19. A 9 ainda está vaga. Mas eu te pergunto sobre as negociações que ocorreram com o Michael Antônio do West Ham. Como foi a negociação? Você pode falar um pouco sobre isso também? Então quer dizer que se usar 19 não serve para substituir o 9? Não, só para entender, né? Se é pelo número. A gente sempre deixou bem claro que dificilmente a gente conseguiria repor a saída do Soares com um nome, né? Então, assim, o Soares é o 4º artilheiro em atividade no mundo, talvez um dos maiores centroavantes de todos os tempos. E a gente falou isso muitas vezes, eu e o presidente, que talvez a gente pudesse repor com 2 ou 3 nomes e ter um ataque forte para que o Grêmio continuasse com um número alto de gols, como produziu na temporada passada. E acho que com essas chegadas que aconteceram e que podem vir a acontecer, o Grêmio reforça seu ataque, né? O Renato tem mais alternativas do que ele tinha na temporada passada para montar. O 19 é o número da preferência do Diego, ele falou aqui, é o número que ele usou a carreira inteira. A 9 ele poderia ter pego também, estava à disposição, mas foi uma opção dele. Sobre esse jogador que tu perguntou, do West Ham, é um jogador que a gente conhece também, um centroavante que tem uma carreira importante na Europa, mas não foi negociação, assim, a gente sabe quem é o jogador, acompanhou. Que aí a gente tem que definir isso que eu tenho tentado nas entrevistas, agregar um pouco do processo de contratação, né? O sondagem depende, né? A gente consultar a situação do jogador, sim, mas assim, proposta não foi algo mais concreto, assim, mas realmente a gente olhou esse jogador como olhou vários outros que vocês descobriram e alguns outros que vocês não descobriram, mas o Diego Costa que vem para ser o substituto do Soares. Antônio, boa tarde. Pegando um pouco da linha da questão das contratações envolvendo o que o torcedor pensa e o que tu também colocou nas redes sociais. O que também busca, né? Tu acaba vendo tudo o que está acontecendo. O que eu quero chegar na forma da comunicação. Várias vezes tu comentou em entrevistas que o Grêmio não está parado, que o Grêmio está procurando, está tentando ser estratégico. Mas a expectativa que foi feita lá, quando começou no dia 0, junto com o presidente, quando veio o Franco, veio o Felipe, e aí depois teve uma recusa do Luís Soares e depois retomaram, né, naquele processo. Teve muito marketing, vamos falar assim, em cima da forma que foi divulgado essas contratações. Na janela do meio do ano já não foram tão boas, né, no determinado ponto de vista. O que a torcida ficou esperando para agora? O substituto do Soares, né, as grandes contratações. Tu acabou de mencionar que poderia buscar 2 ou 3. Que ponto que eu quero chegar? Talvez a comunicação do próprio Grêmio para a torcida tenha sido um pouco falha para gerar uma expectativa e que ficaram naquele processo de vem o grande 9, vem um cara para substituir o Soares, ou aquele grande jogador que pode ser 1 ou 2, até que a gente conversou lá no café com o presidente, também foi comentado sobre isso.
Isso até hoje se repercute. E aí acaba acontecendo essa situação, que nem aconteceu, vai perder o volante, o Vila Sante, vai perder o... Então ficou vago essa questão. Não tem uma falha aí para poder trazer a torcida de novo para o clube, para dentro do Grêmio, por mais que a gente sabe dos sócios, mas para deixar mais transparente para a torcida que realmente vocês estão ali 18, 24 horas trabalhando, tentando contratar e fazer com que isso... E a segunda, vem o 9? Pois é, eu não entendi se foi uma pergunta ou se foi um comentário da tua parte, que eu acho válido a primeira parte ali, né? Não, é expor para a torcida que vocês estão trabalhando. Eu acho que foi um pouco comedido, aqui é eu, tá? Acho que foi um pouco comedido no determinado ponto em que a torcida tem uma expectativa da primeira janela do dia 0 para agora. Entende? Então gera tudo isso que aconteceu, que tu acabou de falar aqui nas redes sociais, mas tu acaba vendo uma coisa ou outra. Eu quero trazer a torcida pro Grêmio, entende? Não, eu vou te ser bem sincero, eu só recebo carinho nas ruas, assim. A rede social talvez ela leva para níveis de debate que às vezes não são assim. As pessoas pedem foto comigo, autógrafo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu falo, tem certeza? Deixa o jogador autografar. Não, Antônio, pô, com o presidente acontece a mesma coisa, a gente só tem recebido carinho. Talvez uma parcela de vocês, e aí não sei em que ponto isso influencia a torcida, e talvez tenha sido culpa dessa gestão, se desconectou de uma realidade normal de Grêmio por causa do caso do Soares, tá? Porque, assim, o Grêmio, historicamente, pega o último título da Libertadores do Grêmio, o penúltimo, quando que o Grêmio fez contratações nesse modelo do Soares, tá? Para mim é meio surreal o Diego Costa estar recebendo qualquer tipo de contestação. Em outros tempos, a contratação do Diego Costa tinha tido carreata pela cidade. Eu lembro eu continuo torcedor do Grêmio, mas lembro porque eu acompanhava todas as janelas de transferência do Grêmio. Então, em algum momento, talvez se desconectou. Então, assim, pelos movimentos que a gestão fez, e que eu já expliquei que o Soares talvez tenha 20 anos de carreira e 40 janelas de transferências na sua carreira, e nas outras 39 talvez não fosse possível. Essa direção teve o mérito, né, através do presidente Guerra, de identificar esse momento e conseguir efetivar uma contratação, e isso se tornou uma regra, né? Então, assim, baseado no que isso se tornou uma regra, qual clube brasileiro contrata um Soares todo ano? O Soares é tido entre as 5 maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos. E as outras 4 é o Ronaldo, que é brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, que é brasileiro, a volta do Romário ao Brasil, que é brasileiro. Então, assim, ele talvez é a maior contratação de um estrangeiro da história do futebol brasileiro. E aí, do nada, um clube que sempre fez contratações modestas, que o maior transfer da sua história talvez seja lá 4, 5 milhões de euros ou de dólares, teve a responsabilidade de fazer isso todo ano. Mas isso não foi a gente que criou. Talvez a gente não comunicou, aí eu posso acolher. Eu sempre tentei comunicar. Eu sempre falei, cara, não vai ter outro Soares. Até porque, assim, além de tudo que o Soares é no futebol mundial, ele é uruguaio. A gente adora os uruguaios, a gente adora passar férias no Uruguai, a gente adora estar no Uruguai, os hábitos dele são muito parecidos. Então, assim, ele é um personagem além de um grande jogador. O que leva a crer que a gente consiga reproduzir um Soares a todo ano? Eu não sei se foi a gente que criou essa expectativa, ou essa expectativa se criou, né, por essa desconexão. Não sei. Eu acho que é um debate que a gente tem que ser feito, né? Mas eu em nenhum momento prometi um novo Soares. Eu prometi contratar um substituto para o Soares. E muitas vezes, e foi contratado e apresentado hoje aqui, muitas vezes falamos que talvez a gente tenha que ter mais nomes para o ataque, porque no passado também se falava que tinha o Soares e... Então acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é um debate importante e a gente vai refletir também. Temos membros da nossa comunicação hoje presente aqui para refletir, mas talvez a forma que alguma parcela de vocês, obviamente é uma parcela pequena, reage a isso e inflama a torcida com isso, que tenha desencadeado essa insatisfação do torcedor também. Valeu? Bruno, boa tarde. Eu considero a janela do Grêmio, até a primeira parte da janela, muito boa, né? O Soteldo, para mim, foi a melhor contratação da janela brasileira entre clubes brasileiros. Essa é até uma opinião minha.
E a complementação parece ser muito boa também, né? O próprio Pavon, caso venha. O Mike, sinceramente, não conheço tanto do futebol dele. E o Diego Costa, até emendando no que tu está falando, eu concordo muito contigo com o tamanho do Diego Costa, né? Mas o Diego Costa hoje, né, é um jogador a ser recuperado em números, na minha opinião, pelo menos. Porque desde 2016 ou 2017 ele tem uma média de 7 gols ao ano. Para um centroavante, é um número modesto. Tu já fez a minutagem ao invés do número de partidas? Não, tudo bem, entendo. Tô te perguntando. Claro, não, entendo perfeitamente. Ele já falou sobre isso até na entrevista aqui. Ele foi reserva no Botafogo e fez bons jogos. Concordo plenamente contigo sobre o jogo, inclusive. Eu vou te dar mais um dado, não quero interromper a tua pergunta. O Diego Costa faz 4 meses no Atlético Mineiro. E para onde ele vai depois? Para o torneio mais difícil do mundo, a Premier League. Joga uma Premier League inteira como titular. Tá? Aí a gente pode entrar na média de gols, né? Mas daí a gente tem que avaliar a média de gols para um cara que está na Premier League, né? Que normalmente o artilheiro, tirando o Haaland aí, que talvez seja de outro planeta, ele vai fazer ali, né? O Maicon Antônio, que ele falou ali, está 10 anos no West Ham, as melhores temporadas dele são 10 gols na Premier League, jogando 38 jogos, né? Então a gente tenta fazer essa análise mais profunda. Mas, desculpa. Claro, não. E acho até que ele, como um titular no Grêmio, sendo um jogador importante e abastecido, vai jogar bem aqui. Gosto muito do futebol dele. Mas a minha pergunta vai mais em relação à questão, digamos assim, de venda de camisas, né? E de público na arena que o Soares trouxe. E que aí eu tenho certeza que foram vocês que pensaram para que esse ano fosse parecido, pelo menos, né? O presidente Guerra sempre falou, quero um jogador, se possível todo ano, quero, não é que eu vou trazer, né? Para a gente lotar estádio, para a gente vender camisa, aumentar o número de sócios. Isso em relação também aos parceiros que o Grêmio teve no ano passado, ainda está de pé e ainda é uma perseguição para a janela mais importante do ano, que é a janela do meio do ano? Bom, vamos lá. Tem mais um dado nesse ponto aí, né? Quando o Soares chegou aqui, ele não era uma unanimidade, né? Vocês lembram bem que uma parte da imprensa disse que ele tinha acabado pro futebol, né? O Grêmio estava contratando um ex-jogador em que estava no Uruguai, tinha feito poucos gols no Uruguai, uma Copa do Mundo onde foi reserva, né? E se mostrou diferente. Aí um segundo ponto. Eu considero o Diego Costa um grande nome, talvez um dos maiores que, em termos de nome e carreira, que já vestiu a camiseta do Grêmio. Tá? Aí eu acho que essa ideia do presidente de todo ano ter um grande nome, na figura do Diego, ela se materializa. Mas o presidente às vezes fala 1 ou 2 grandes nomes. O presidente, assim como eu e como o Luiz Wagner, todos que estamos trabalhando aqui, exatamente a gente quer reforçar o Grêmio ainda mais. Então a gente não descarta, se for possível, daqui a pouco na janela do meio do ano, ter uma outra oportunidade, como foi o Soares, como foi o Diego agora, ou como podem vir a ser outros jogadores, daqui a pouco um zagueiro, um meio-campo, um lateral, com uma carreira importante, que é um nome que chama. A gente pilotou esse case do Grêmio ter uma grande estrela do futebol mundial, e ele deu certo. Só que eu considero o Diego uma grande estrela do futebol mundial, né? Um jogador que jogou Copa do Mundo, seleção espanhola, né? Toda a carreira e os títulos que ele tem, né? Então, acho que o Diego já atende esse projeto de ter um grande nome, né? Mas acho que sempre que for possível a gente tem que tentar dar para o torcedor essa alegria de ter um time mais forte e com jogadores que a torcida goste, e isso gera uma reação em cascata que a gente viu no passado, em que só favorece o Grêmio e o time, né? Com essa sinergia que acontece com o nosso torcedor. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. Treino agora às 13h30, só aquecimento, tá? Lembrando.